Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? O seu podcast de segurança pública e criminologia. Meu nome é Ricardo Krug, vou ser um dos coordenadores aqui do podcast essa noite, junto com o meu co-host Rafael Borges. Rafael, dê um alô para todo mundo aí. Alô pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Junto conosco, compartilhando essa bancada, temos nosso time de elite aqui, contando com a professora June Cirino dos Santos. Olá pessoal, boa noite para vocês. Junto com ela também o professor Tiago Célio de Araújo. Boa noite, boa noite. E o professor Caio Patrício de Almeida. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Pois bem, pessoal, para nós darmos início à nossa conversa e já possibilitar, não ficar perdendo o tempo de vocês, eu tenho o prazer de passar a palavra ao Rafael. Rafael, fique à vontade aí para você tecer os primeiros comentários e iniciar as discussões desse tema tão importante, tão falado nos últimos dias. Maravilha, Krug. Obrigado a você, obrigado a Júnia, a Caio, a Tiago, por terem aceitado, por terem topado estar aqui nessa live, a primeira live do Segurança dos Direitos, onde a gente pretende fazer aí uma análise sobre o desembarque de Sérgio Moro, desse navio fascista que é o governo de Jair Bolsonaro. Queria saudar o público que está em casa nos assistindo, dizer que é um prazer enorme ter vocês como ouvintes. Espero que todos estejam bem, todos estejam se protegendo da pandemia, estejam lavando bem as mãos e usando álcool gel sempre que necessário. E que estejam, sobretudo, em casa, na medida do possível. Bom, como o título da nossa live já sugere, a nossa ideia hoje é falar um pouco aqui sobre esse acontecimento político da maior relevância para o nosso país, que ocorreu ontem, que é justamente a saída do ex-ministro aí, Sérgio Moro, da chefia do Ministério da Justiça, E eu já me pergunto, teria já Moro um bom advogado criminalista? Será que ele já fez o seu perfil no LinkedIn? O que se passa na cabeça dele nesse momento, Esse é o nosso momento. Eu acho que para todo mundo que milita no campo político progressista, para todo mundo que tem compromisso com o Estado Democrático de Direito, essa saída do Moro é motivo de muita felicidade. Não adianta esconder, não adianta negar e não adianta querer ser contido com isso. Portanto, essa live será uma live feliz, porque afinal de contas é menos um inimigo no poder. O que vai ser depois disso a gente não sabe, cada dia com o seu sofrimento. Não vamos morrer de véspera, Vamos deixar as coisas acontecerem, a gente vai dar aqui alguns palpites, mas eu queria que vocês entendessem que essa live ela vai estar repleta de subjetividade, ela vai estar repleta de alegria, de felicidade, porque o momento é mesmo de regozijo. É um fascista a menos no fronte da política nacional. E é um fascista pesado, é um fascista que dialoga com os grandes meios de comunicação, é um fascista que tem uma pequena capa de verniz, é um fascista que tem capacidade de articulação. Então, digamos, a notícia é boa. A saída de Moro do governo é uma boa notícia, eu não tenho dúvida disso. O que vai acontecer depois poderá ser bom, poderá ser ruim, a depender do que vai acontecer e a depender da capacidade, da nossa capacidade, dos grupos políticos, do centro democrático, da esquerda progressista, a capacidade desses grupos de resistirem a esse movimento. De resistirem a essa força política hoje simbolizada na figura do, graças a Marx, ex-juiz, e graças a Bolsonaro, ex-ministro Sérgio Moro. Então, é esse o cenário que a gente está colocando aqui. Eu queria começar um pouco esse bate-papo falando, pessoal, fazendo uma pequena análise do discurso de Sérgio Moro. O discurso que ele fez não foi um discurso à la Mandetta, foi um discurso completamente diferente, foi um discurso agressivo, foi um discurso de oposição ao governo, foi um discurso magoado, não foi aquela live sertaneja que foi o discurso de Bolsonaro, aquela coisa horrorosa, cheia de referências românticas, cheia enfim, cheia de sofrência, foi um discurso muito mais racional. Mas foi um discurso de oposição, sem dúvida nenhuma. Foi uma saída, foi um rompimento, na verdade. E ele tem várias sinalizações, aquele discurso. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre essas sinalizações, sobre o que vocês apreenderam
sobre o que vocês perceberam em termos de conteúdo desse discurso, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas não quero de forma alguma esgotar. Eu tenho um palpite, e o meu palpite é o seguinte: eu acho que a avaliação Moro usou como desculpa principal a justificar a sua saída do governo Bolsonaro a questão da diretoria-geral da Polícia Federal, né? Então ele botou a saída dele na conta desse debate, que é muito mal feito, e é feito de forma muito irresponsável, sobre a autonomia da Polícia Federal, né? Dando a entender aí que o Bolsonaro estava promovendo interferências ilegais, indevidas, estava mesmo, né? A gente não tem dúvida disso, mas dando a entender que essa seria a razão a justificar a sua saída do governo. A impressão particular que eu tenho é de que eles são do governo por uma avaliação política, né? O governo Bolsonaro está mal. Essa carnificina que vai resultar da pandemia, e eu falo isso com muita dó, eu falo isso com muito sofrimento, eu falo isso, é uma constatação muito ruim, né? Mas só aumenta o número de mortes e a tendência é aumentar cada vez mais. O Moro não quis ficar perto desse sangue, né? Ele não se incomoda com o sangue dos pobres, negros, favelados, das favelas, fruto da letalidade policial, fruto das execuções policiais. Esse sangue pobre, preto, que jorra das favelas brasileiras, não incomoda ele. Mas o sangue, talvez dos mesmos pobres que vão morrer, ou que já estão morrendo em razão da pandemia, esse sangue ele tem um potencial de contaminação político muito forte. A impressão que eu tenho é que o Moro quis se afastar disso, se afastar desse legado bolsonarista que já está sendo construído e que vai ficar cada vez mais intenso. E usou como boa justificativa, como causa aparente para a sua saída do Ministério, essa questão sobre a autonomia da Polícia Federal. Eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham que esse discurso do Moro aí sinalizou. Fala aí, Caio, vamos começar por você. Olha, Rafael, eu estou de acordo com a sua análise, também acho que não foi exatamente uma saída motivada por um fato, mas o fato foi utilizado como desculpa para a saída dentro de um cálculo político, um cálculo que até achei que tardou a acontecer, era algo que já havia sido sinalizado, mas não faz sentido acreditar que o ministro da Justiça iria se sentir extremamente ofendido com essa tentativa de interferência, quando ele mesmo, no próprio discurso, fala que a interferência já vinha ocorrendo de muito tempo, né? De que, segundo ele, o presidente tentava de conseguir relatórios de inteligência diretamente com delegados da polícia, com os diretores da Polícia Federal, e isso não foi um fato único que propiciou esse estopim, né? Eu acho que ele foi utilizado muito mais como uma oportunidade de fazer dele se desvincular desse governo que está num momento de queda de popularidade, está num momento preocupante mesmo. E foi um cálculo político, ao meu ver, bem feito. Assim, ele não... até custa a gente falar sobre isso, mas ele não está... Se não foi uma jogada ruim de forma alguma. Foi, aliás, algo que já era esperado e que foi executado de uma forma, ao meu ver, bem adequada, né? Assim, politicamente falando. Eu acho que uma coisa que todos nós concordamos em certa medida é que, primeiro, foi um discurso muito bem feito, né? Um discurso muito bem pensado, muito bem roteirizado, me parece. E segundo, que ele escolheu o momento mais... Ele escolheu um momento muito adequado para sair, né? Um momento em que ele sai desse governo sem, digamos, macular a imagem dele necessariamente. Ele sai do governo, né, com uma postura assim de guardião da moralidade, uma postura de uma pessoa que realmente estava ali, enfim, buscando cumprir um papel que ele, né, sabemos, constrói muito bem, né, a imagem enfim, o ministro da Justiça, que é um ministro virtuoso, que é um ministro, enfim, que carrega ali uma bagagem moral muito importante, especialmente para os discursos, enfim, que são pautados, né, popularmente hoje em dia no Brasil. E eu acho que, sei lá, ele saiu ali num momento que foi muito bem pensado, né? Foi uma costura política muito fina que ele fez ali, que até é surpreendente, né? Porque o Moro não é um sujeito dado ao trato político, assim. Sim, sem dúvida. Eu notei, concordo com o Caio e Júnior, quero ouvir um pouco o Thiago na sequência, mas eu notei nesse discurso uma coisa
ele quis muito trazer esse debate da autonomia da Polícia Federal para o centro do debate da saída dele, né? E se afastando completamente da questão da pandemia, se afastando completamente da questão da crise do governo Bolsonaro, da crise de legitimidade, né? Do déficit de legitimidade que cada vez mais atinge o governo Bolsonaro, né? Mas teve algumas coisas no discurso que me preocuparam muito, né? Primeiro, me preocupou muito o elogio que ele faz de forma um pouco velada, mas que ele coloca na mesa, acerca da gestão petista, né, à frente da Polícia Federal. E o que me preocupou mais ainda foi ver muitos grupos políticos de esquerda se regozijando pelo fato de o PT ter sido elogiado pelo Sérgio Moro, né? Isso me acendeu uma lâmpada amarela, né, no sentido de que, olha, é isso que eu estou vendo, quer dizer, a sensação que eu tenho é que, pelo menos nos seus princípios, o projeto de política criminal do Ministério da Justiça morista era muito parecido com o projeto de política criminal do Ministério da Justiça petista, né? A tal ponto que eles se elogiam uns aos outros, a tal ponto que a referência de boa conduta à frente do Ministério do Moro é a da época petista. E falando de forma muito equivocada dessa questão da autonomia, né? E muita gente na esquerda também comprando esse discurso, quer dizer, confundindo um pouco essa questão da autonomia com a questão da probidade administrativa. Gente, a Polícia Federal é um órgão de Estado, é um órgão do Poder Executivo. Ela é subordinada ao Poder Executivo, ela deve ser controlada e ela deve ser gerida pelo Poder Executivo, que é quem tem legitimidade popular e democrática para fazer isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente da República ele tem ascendência administrativa sobre a Polícia Federal. Isso é indiscutível, a tal ponto que ele nomeia e retira o chefe da Polícia Federal a hora que ele quiser. Esse é um ponto. Outra coisa é as sacanagens que Bolsonaro queria fazer com a Polícia Federal. É o nível é o uso que ele queria fazer da Polícia Federal em prol do seu projeto político miliciano e familiar, digamos assim. Mas isso não é um debate sobre autonomia. Isso é um debate sobre prática de crime, isso é um debate sobre as intenções de um presidente da República de desvirtuar completamente a natureza de uma instituição, que é uma instituição republicana, né? Mas isso não significa que a Polícia Federal deva agir sem controle, deva agir de forma autônoma, deva agir como se fosse um poder. Quem tem autonomia, segundo o desenho constitucional brasileiro, da Constituição de 88, quem gosta de autonomia são os poderes, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tudo que está abaixo deles não é autônomo, é controlado, né? Então é preciso ter clareza disso. Isso não é um debate sobre autonomia, né? Mas as pessoas se aproveitaram um pouco para falar, para fazer, enfim, para misturar essas coisas. O que você achou, Thiago? Acho que se você examina... Bom, política, no geral, tem duas regrinhas, né? Política é timing. Acho que para mim a questão central e que eu coloco também aos nossos ouvintes é, sempre que se assiste a um discurso político, que se lê um texto político, e aqui eu me refiro não a um filósofo, a um teórico, né, ambos estão longe disso, mas a um político profissional, ou ao que se quer profissional, o fundamental sempre é atentar não para aquilo que é dito, mas para aquilo que não é dito, para aquilo que está subjacente ao discurso de ambos. Se você pudesse resumir ambas as falas, eu diria que os dois basicamente disseram o seguinte, sobre o outro, né? As aparências enganam, né? Bolsonaro e Moro dizendo um para o outro, esse cara não é o que parece ser, e, obviamente, a acusação, ele não tem palavra. Ele se compromete a uma coisa, mas na prática ele não faz aquilo que ele promete fazer. Nesse sentido, a meu juízo, o Bolsonaro está numa situação de franca desvantagem. Em primeiro lugar, porque ele não consegue manter a sua popularidade, ao contrário, ele vem perdendo-a sistematicamente, e porque, dadas as últimas ocorrências e a própria conjuntura determinada pela pandemia, Bolsonaro perdeu a capacidade que é fundamental para qualquer líder político, que é a capacidade de planejamento, de planejar as suas falas, de sistematizar os seus discursos e de montar as suas estratégias para a ordem do dia. Moro, se notarmos bem, desde que a pandemia começou, sumiu. Não teve nada de natural no discurso dele. Muito pelo contrário, foi tudo claramente arquitetado. Vejam que é simbólico que ele comece o discurso dele falando em pandemia.
Ele usa 2 vezes essa expressão, pede desculpas pelo fato de terem que ficar ali aglomerados numa salinha fechada, e, não bastasse isso, cita as estatísticas oficiais, comentando os mortos do dia e os mortos até então. Mais do que isso, sai do discurso aplaudido, cercado por pessoas usando máscara, enquanto que Bolsonaro fez o seu discurso inteiro com ministros sem máscara, ao contrário do Paulo Guedes, né, que é ali o garoto prodígio dele. Então, eu acho que tudo ali foi cuidadosamente arquitetado. Basta lembrar também a mensagem que ele vazou, né, de não estou à venda, aquela coisa circense. Não consigo imaginar uma pessoa que esteja mais à venda do que ele, até pelo próprio pedido de pensão que a gente vai chegar a comentar posteriormente. Mas acho que, dialogando com isso que você coloca, desse elogio que Moro faz aos governos petistas no sentido de que teriam respeitado a autonomia e, em razão disso, teriam sido investigados e acabaram sendo juridicamente obliterados, a questão que me parece central não é uma defesa da autonomia da PF e nem um elogio aos governos petistas. Eu acho que ali tudo foi muito bem calculado no sentido de colocar, Bolsonaro não é o que parece ser, ele é tão corrupto quanto essa gente, né? E 2, ao contrário dos governos petistas, este sujeito está sistematicamente tentando se blindar de toda possibilidade de investigação, e não apenas blindar a si próprio, mas ao seu clã. Eu acho que esse é o sentido que ele quis colocar no elogio, no pretenso elogio dele aos governos petistas. Ele só está dizendo, esse daqui é um corrupto mais inteligente. Esse daqui é um corrupto que sistematicamente tenta intervir. Ele não está interessado em discutir qual é a função da Polícia Federal numa república democrática, porque ele não é um republicano e nem um democrata. O que ele está tentando colocar claramente é, olha, o ovo da serpente está posto e este cara não é igual aos outros que eu venci. Esse cara não vai ser fácil. Ele se coloca na postura do herói. Ele se coloca explicitamente na postura do garantidor da lei, como se ele estivesse acima da própria Constituição. E justamente por isso ele faz questão de elogiar aquilo que para ele é um peso morto. Não para dar um aspecto positivo do lupetismo, mas para realçar a negatividade do governo atual. Boa, muito boa, Thiago. O Krug, a Juni, eu vou passar para a Juni e na sequência o Krug também. Vamos só rapidinho que eu quero pular para o outro assunto. Não, eu só queria fazer um comentário que acho que da mesma forma que, enfim, o discurso, como eu falei, né, da mesma forma que o discurso do Moro foi um discurso muito bem pensado, muito bem roteirizado, foi também um discurso que ele soube articular, digamos, aquilo que ele queria transmitir de uma maneira que beneficiava muito bem ele, né? A gente sabe que muito daquilo que ele trouxe no discurso dele são motivos pelos quais a gente está sempre criticando o Moro, e que ele consegue inverter aquilo e transformar aquilo num discurso que é aceitável, digerível e até desejável pelo público em geral, né? E é curioso que no lado inverso, assim, dessa tentativa de conversar com o próprio público, a gente tem um Bolsonaro que, né, com o perdão da expressão, estava ali tocando berrante no discurso dele ontem à noite, porque, enfim, a gente sabia que ali não tinha qualquer possibilidade de um discurso que fosse defensível. Acho que se existia ali algum tipo de postura que o Bolsonaro deveria ter tomado no discurso, no pronunciamento que ele deu ontem à noite, seria uma postura de agradecimento ao ministro, enfim, a contribuição dele no governo, e é isso, sabe? Acabou ali o pronunciamento dele. Mas ele, na verdade, fez um discurso que é justamente para chamar todas aquelas pessoas que a gente sabe que são, enfim, os defensores
A base enfim, incondicional de apoio, né? Incondicional, exatamente, exatamente. Kruger. Não, veja, seguindo aí, bem na linha do que vocês estão comentando, me chamou a atenção o discurso de ontem pelo seguinte: ele foi construído, e acho que isso fica bem claro, né? Eu sentei para assistir, né? Acho que na expectativa, acho que todo mundo estava muito na expectativa do que seria dito. E enquanto eu assistia, você via que ele ia de um lado ao outro e falava disso, e falava da piscina, e falava da avó, da Michelle, falava de não sei o que, do filho 04 pegador no condomínio. Ou seja, ele estava por todos os lados. E é engraçado como estava muito claro que era ele, né, tentando acalmar, ali dentro do que a Juni falou, né, tentando acalmar todo mundo, né? Tentando criar uma forma, jogando diversos pontos para tentar em algum deles criar um objeto de unificação, né? Porque ele já tinha, acho que a equipe política dele, já tinha muita noção de que o custo político da separação, né, Moro-Bolsonaro, seria muito grande para ele, seria muito grande para a base dele. Tanto que ele passa a primeira meia hora falando de diversas coisas, né? Lembro até em alguns momentos o que os analistas políticos americanos falam do Trump, né? Que o Trump vai muito bem quando tá no script, quando tá no roteiro, mas no momento que ele sai disso é o caos na Terra. E ontem me chamou muita atenção porque foi muito parecido. Ele falou por 30 minutos, tirando coisas da cabeça, né? Tentando aí bancar no traquejo político que ele tem, né, usando mais ou menos as mesmas armas que ele usou para vencer a eleição, para daí, no final disso tudo, ler 2 minutos no máximo de nota, que no final dos contos era só o que a gente esperava, né? Se ele tivesse se mantido nesses 2 minutos, ele certamente teria, acho que, ele teria se comunicado de uma forma muito mais elegante com uma parte do público, mas resta saber, né, e talvez eu não seja a melhor pessoa para avaliar isso. Resta saber se o discurso, perdido como foi, surtiu o efeito de unificação que, na minha imaginação, ele pretendia. Bom. Pessoal, eu queria fazer um exercício aqui com vocês um pouco nessa onda aí de estarmos todos gozando a demissão do Sérgio Moro, né, de estarmos todos curtindo com esse acontecimento. Quer dizer, o rosário de crimes, né, que ele pode ter praticado, né, não só que ele pode ter praticado, mas que ele também pode ter acusado o Jair Bolsonaro de ter praticado, né? Só para atualizar a nossa audiência, se é que alguém ainda não sabe, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público, né, do Brasil, ele fez muito rapidamente uma petição ao Supremo Tribunal Federal para que aqueles crimes fossem objetos de investigação, né? Essa petição foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal pela razão óbvia de que Bolsonaro tem prerrogativa de foro, né? Eu tenho uma leitura disso, de que isso foi um movimento estratégico, né? Me parece que o Aras correu mesmo para levar isso ao Supremo, para isso ficar sob o controle dele, né, para o debate acerca das possíveis incidências criminais daquilo que Moro falou, daquilo que Bolsonaro rebateu, etc. e tal, fiquem ali no controle político da Procuradoria-Geral da República, né? Até porque agora já tem aí uma desculpa, né? Qualquer um que falar, tá tudo impune, não estão apurando os crimes que o Moro acusou o Bolsonaro, né? A saída para isso é muito simples, é só dizer, já tem uma petição no Supremo Tribunal Federal. Acho só que o Aras não contava com a mágica da distribuição, né? A distribuição, ela sempre opera mágicas, né? E essa petição caiu com o ministro Celso de Mello, que é um sujeito absolutamente comprometido com o Estado Democrático de Direito, né? Você pode ter a crítica que você quiser ao ministro Celso de Mello, eu tenho algumas, todas muito respeitáveis, mas o fato é que se tem alguém que defende a democracia nesse país, se tem alguém que personifica, e até um pouco antirrepublicano falar dessa forma, mas é verdade, mas se tem alguém que personifica o Estado de Direito brasileiro muito bem, tal e qual fora desenhado pela Constituição de 88, esse alguém é o ministro Celso de Mello, né? Que não vai ter nenhuma dificuldade aí não vai ter nenhum acanhamento de dar a Bolsonaro o que é dele, né, vamos dizer assim. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês viram ali de crime, de tipo penal, de incidência? Fala pra gente, Caio, o que você achou de mais pitoresco ali, enfim. Olha, acho que
sem entrar no mérito dos crimes de responsabilidade, o que vem à mente de imediato é a obstrução de justiça, né? Crime inserido na lei de organização criminosa e que ficou bem evidente, principalmente para quem viu, não apenas no discurso ele insinua uma possível obstrução de justiça, mas naquele print que ele mostra no Jornal Nacional, em que o presidente da República encaminha a ele uma reportagem do antagonista que fala que a Polícia Federal estaria na mira de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Se vocês lerem essa reportagem, ela é um pouco vazia de conteúdo, traz algumas especulações e fala expressamente em alguns filhos dele. E isso me parece ser, de forma bastante clara, uma aparente obstrução de justiça. Mas a gente também teria uma falsidade, não sei dizer se documental ou ideológica, com relação ao fato do ministro ter negado a assinatura do Diário Oficial, e os crimes de responsabilidade que podem ser inseridos aí no meio. Acho que, a princípio, seriam esses, assim, os que eu consigo enxergar de forma mais clara, sem entrar em nenhuma especulação, para além das informações que a gente já tem. Jônia, o que você achou? Né? Ainda tem toda essa questão, né, de prevaricação por parte do Sérgio Moro, se ele já sabia disso há tanto tempo, por que ele não se manifesta antes, por que ele deixa para se manifestar nesse momento, né, que a gente sabe que é um momento que é politicamente oportuno, enfim, mas o que eu acho que é mais relevante, assim, para o debate que a gente trava aqui no podcast, é questionar, na verdade, por que esse evento político, que é, digamos, possivelmente o evento político mais, enfim, com umas consequências mais devastadoras, assim, para o governo Bolsonaro desde o início do governo, por que esse evento é um evento que a gente não consegue debater ele simplesmente na sua natureza política, por que a gente tem que inserir ele necessariamente sempre por um debate que passa por processos de criminalização desses sujeitos, né, desses indivíduos. E vejam, aqui não estou falando como uma maneira de passar pano pela conduta de qualquer um dos sujeitos que estão ali, né, que são sujeitos nesse cenário, né, nesse teatro que a gente viu Bolsonaro e o Moro protagonizarem essa semana. De modo algum, eu acho que a gente tem que pensar muito bem na conduta que eles praticam, mas por que o debate público é necessariamente esse, né? E eu acho que, enfim, isso é uma coisa que a gente podia, de repente, comentar um pouco aqui, né? Porque a gente sempre fala da crítica dos processos de criminalização, a gente sempre fala sobre a defesa da presunção de inocência, né? É complicado a gente falar isso nessa situação, quando são figuras políticas que a gente está sempre reiteradamente criticando, inclusive aqui no podcast. Muito bom, Júnior. Eu acho que você vai no X da questão, quando você coloca essa reflexão para a gente. De fato, é muito perturbador que toda essa celeuma, quer dizer, que todo esse acontecimento, né, em torno da demissão desse ministro, dessa figura perversa, dessa figura perigosa, dessa figura, diria, asquerosa até, no seu sentido amplo da palavra, né, que estava numa posição de destaque tão grande do governo federal, todo o debate acerca da saída dela, ele tá ali dentro de uma caixinha de tipificação de crimes, de qual foi o crime que um cometeu, qual foi o crime que o outro acusou um de ter cometido, e exatamente isso que você falou, quer dizer, a gente está mais uma vez reduzindo os acontecimentos políticos da nação brasileira ao debate da questão criminal, né, como a gente sempre vem fazendo ao longo de muitos anos, né? O nosso grande problema da questão agrária é discutido só pelo viés da criminalização do movimento social. Nosso grande problema da questão política é discutido no âmbito da criminalização dos processos políticos, e por aí vai. Eu queria muito ouvir o Tiago falar sobre isso, porque eu sei que ele vai ter uma perspectiva criminológica para engrandecer aqui o nosso debate, mas não sem antes dar uma zoadinha, né? Aquela história da pensão foi sensacional. Né? Quer dizer, fora a parte toda a crítica que a gente tem de natureza criminológica e a questão de dar centralidade a esse tipo de debate, ter visto ali o Moro confessar
e solicitou uma vantagem a Jair Bolsonaro e a Augusto Heleno, né? Fique claro isso, né? É o meu momento, gente, é o nosso momento. Deixa eu dar uma zoada aqui, vamos abrir uma pequena concessão. Mas estava ali, estava ali Sérgio Moro, ex-juiz federal, uma pessoa de quem se presume ter conhecimento do Código Penal brasileiro e da legislação penal extravagante, né? O crime de corrupção que está aí na telinha de vocês é um crime de facílima acepção, né? Estava ali Sérgio Moro, estava ali Jair, estava ali Augusto Heleno, general 4 estrelas, fucking power mega blaster do Exército Brasileiro, né? E naquela cena eles combinaram uma promessa de vantagem, a revelia do povo brasileiro. O povo brasileiro não estava naquela conversa, né? O parlamento brasileiro não estava ali discutindo se poderia ou não poderia, no futuro, aprovar uma lei que viesse a premiar filhos e esposas e tudo mais de ministros da Justiça que morreram em combate, né, por sua bravura. Não tinha ninguém ali debatendo aquilo. Não era um debate público, aquilo era uma combinação privada acerca da destinação de recursos públicos. Era disso que se tratou. E ele falou isso com a maior naturalidade, com aquela cara de pau, de marreco que caracteriza ele o tempo inteiro, aquela cara blasé, como se ele ditasse as normas da nação, como se ele pudesse fazer aquilo com o povo brasileiro, como se tivesse na mão dele decidir o que o povo brasileiro ia fazer com 20, 30, 40 mil reais que fosse, caso ele morresse em combate. Que história é essa? Nenhum servidor público brasileiro comissionado, a família tem direito à pensão se ele morrer em serviço. Que é isso? Mas é o blasé, é a naturalização, é a apropriação privada do recurso público, do espaço público. É isso, é um safadinho. Ali ele se igualou aos safadinhos da esquina. Ali se igualou ao PMzinho que ganha propinazinha na esquina porque achou um adolescente com beck e não vai levar para a delegacia. O adolescente vai lá e dá 100, 200, 300 reais para o PM. Ele se igualou ao safadinho da esquina ali. É disso que a gente está falando, né? Então, desculpe a subida de tom, mas é o nosso momento. A gente está com licença para fazer isso, mas voltando aqui à discussão importante, e era sobre isso que eu queria ouvir o Thiago. Então, Thiago, estamos aí discutindo um processo político da maior relevância, e a gente está discutindo a criminalização desse processo político. Estou eu aqui, nervoso, exaltado, falando do crime que ele praticou, enfim, que Bolsonaro praticou, que general Heleno e tudo mais. Eu queria que você me desse uma acalmada, né? Em que medida que a gente está errado quando a gente faz isso? Bom, passando aos comentários sobre o safadinho, eu acho que a grande questão é a seguinte: a gente nunca pode esquecer de onde é que essa gente vem. Enquanto o Bolsonaro tem uma vida de décadas na política institucional e ainda assim tenta se colocar na posição de um novo político, de um outsider, vocês vejam que é muito interessante, né? O discurso dele inteiro foi o discurso do patriarca, não o do filme, mas o do Gilberto Freire. Todo momento, por mais que ficasse ridículo ele falando do 04 com as menininhas do condomínio, com a piscina e tal, vocês vejam, ele emula a figura do patriarca. Olha, eu sou um fudido que nem todos vocês. Eu sou um ferrado que só quer fazer a coisa certa, mas as instituições me atrapalham. Eu trato o Planalto que nem a minha casa. E não me deixam trabalhar. É incrível. As pessoas me dão punhalada nas costas o tempo inteiro. Só que é um discurso que já está ficando difícil de sustentar. Enquanto isso, vem o Sérgio Moro, e que vamos dizer as coisas bem claras, é o maestro da Lava Jato. Né? É o paladino da moralidade, é o cara que foi o grande responsável pelas cruzadas contra os governos petistas. Uma leitura que me parece ingênua é aquela que cobra dele um domínio técnico e que não entende o porquê dele ter dito aquelas coisas. Eu vi muita gente postando e comentando: gente, mas como é que pode? Ele acabou de confessar um crime. Ele confessou que praticou corrupção passiva e que o Bolsonaro, por conseguinte, teria praticado corrupção ativa. Implicitamente do discurso dele, tem também uma
uma confissão de prevaricação. Por que você, como a Juni colocou, não agiu antes? Por que você esperou até agora? Queridos, uma pergunta. O que aconteceu com a Vaza Jato? Deu em quê? Este cidadão entendeu claramente duas coisas. A primeira é que a mídia segue do lado dele. E o Bolsonaro, estupidamente, porque ele é um emotivo, ele é um apaixonado, não para de atacar a mídia mesmo durante o seu próprio discurso. Sérgio Moro compreendeu, portanto, e explicitou isso no seu discurso, ainda que subjacente ao que ele estava dizendo, que o modus operandi do governo Bolsonaro é a prevaricação. Se você se alia a Bolsonaro, você é obrigado a fazer vista grossa aquilo que é o modus operandi do governo. Basicamente é isso que ele estava colocando. E mais do que isso, ele aponta, mediante as suas postulações, para o fato de que ele é diferente. Volta a questão da autonomia da Polícia Federal, volta a questão da autonomia das instituições, que são impraticáveis enquanto este cidadão estiver no poder. Então, acho que ele foi muito habilidoso no sentido de que ele percebeu uma coisa que é clara para qualquer pessoa que estuda criminologia. Dane-se o crime. Dane-se a prática delitiva. No fim das contas, o que importa quando você está lá no alto, quando você está nos escaninhos do poder, é quem te protege. Qual é a sua posição de hegemonia? Qual é a sua posição política? Bolsonaro já está começando a enfrentar dificuldades nesse sentido. Ele já está perdendo a blindagem dele. Moro não. O que aconteceu com ele desde a Vaza Jato? Não é nenhuma... Essa questão de corrupção passiva, gente, isso é um grãozinho de areia perto do que esse cidadão já fez. Ele não tem preocupações com isso. Isso não é uma preocupação central para ele. A preocupação dele, e é por isso que ele fala dessas condutas, não é atribuir tipo penal ao presidente da República, é atribuir uma moral deficitária. É atribuir o fato de que este cara é a mesma coisa que o governo anterior, só que em outro polo da política. Ele é a expressão de direita do petismo. Basicamente, é esse o tom do discurso dele. Ele está cagando para tipo penal. Você acha que eles estão se importando? Você acha que ele está se importando com corrupção passiva e ativa depois de terem vazado aquele tipo de mensagem entre ele e os outros representantes do Poder Judiciário? Ele não se importa com isso, ele já entendeu. Olha, eu tô até querendo saber quem é que está. Eu tenho uma hipótese de quem é que está orientando ele. Mas eu quero saber quem é que está sendo o mago por detrás dessa coisa mesmo, porque eu estou ficando surpreso. Esse cidadão está demonstrando ser um real politiker. Ele está entendendo qual é o tipo de reação da população brasileira. De um lado, o pessoal que comprou o discurso anticorrupção, e de outro, uma classe média que está começando a se irritar com o Bolsonaro porque está vendo parente ir parar no hospital. Ele está entendendo a política do dia. E é exatamente por isso que ele entende que o crime não importa, ninguém se importa com isso na prática, o que importa são os resultados. Bolsonaro poderia confessar que é corrupto. Se a economia estivesse indo bem, se ele estivesse demonstrando um papel de autoridade frente à pandemia, se ele estivesse fazendo tudo isso que ele deveria estar fazendo, não importa. Isso aqui é o país da Casa Grande da Senzala. Isso aqui não é democracia, não é república. Isso aqui é o cúmulo, é o fim do mundo, é o cu do mundo. E eu não sou eu que estou falando, não, é o The Economist. Isso aqui é uma merda. Então, se eu sei que isso aqui é uma merda, se eu sei que aqui não dá em nada, se eu sei que aqui é tudo na hora do vamos ver, é esse o tipo de atitude que eu teria. O Moro, eu acho que é esse o pensar do Moro nesse momento. É por isso que ele não tem a menor vergonha de falar o tipo de coisa que ele colocou, de assumir corrupção passiva. Isso para ele não é o que importa. O que importa é o que a gente vai discutir posteriormente, a grande guinada que a gente vai ter agora até novembro. Boa, Thiago. Krug, sua contribuição. Então, veja, né, esse é um tema que eu acho que não pode ser levado em consideração só
a partir de uma perspectiva imediata, por assim dizer, certo? Eu acho que existe uma história por trás desse homem. Existe uma história por trás de Sérgio Fernando Moro. Esse é um cidadão, um sujeito, que, apesar da tua interpretação, Rafa, de que ele agora entra, né, pro nível qual foi o termo que você usou? Que foi fantástico? Safadinho. Do safadinho, né? Que ele vira um safadinho. Olha, eu vou falar que eu tendo a discordar. Eu acho que há muito Sérgio Fernando Moro é um safadinho. E acho que talvez seja impróprio, inclusive, usar o diminutivo nessa Constituição. Esse agir político, esse realpolitik ao qual o Thiago se refere, é uma coisa que já está na sua forma de operar há décadas, certo? Ele enxerga eu acho que inclusive dogmaticamente, né, pela formação que ele teve, muito próxima de um sistema americano, de um sistema de common law, ele enxerga um papel do juiz e do promotor de uma maneira muito diferente da forma com a qual a nossa Constituição delimitou, né, os desenhos, os contornos dessas instituições. Por quê? Porque ele acredita num agir político dessas instituições já há muito tempo. Esse é um sujeito que é conhecido por prisões absolutamente arbitrárias para forçar delações premiadas. Esse é um sujeito que calcula o momento onde vai ser o pior possível para garantir e para efetivamente extorquir, né, dos réus, dos investigados, a sua cooperação. Esse é um sujeito que trabalha com o agir político já há muitas décadas, né? Nós não estamos nem falando da Lava Jato. Se você for mais além, se você voltar ao caso Bonestado, caso CC5, ele já é conhecido por essa postura que, né, está de forma alguma condizente com o Estado democrático de direito, né, e com qualquer direito penal minimamente garantista, né? Apesar de ele se ungir hoje, né, e nesse sentido acho que a análise do Thiago é muito, muito acertada, né? Apesar de ele se ungir do discurso, né, daquele que garante a ordem, daquele que luta não só contra a corrupção, mas você escuta no discurso dele um ode a garantias, né, processuais, a garantias individuais, que é de uma perversidade absurda. Eu não acho um exagero comparar isso a ter, sei lá, Brilhante Ustra falando em direitos humanos, certo? A perversidade do argumento em relação às práticas que ele tem é absurda, certo? Então, essa forma de agir já é algo que vem de décadas atrás. Mas uma coisa precisa ser dita, e acho que já foi, né? No sentido de que ele tem aperfeiçoado essa forma de trabalhar. E eu acho que, depois das experiências dele na Lava Jato, né, ele sentiu muito, ele teve muitos erros, ele teve muitos momentos de limite, onde ele teve problemas, né, com instâncias superiores, inclusive com o próprio STF, e ele teve momentos de grande recuo nesse processo. Mas como vocês falaram também, quando vem o grande trunfo da Vaza Jato, isso não vira nada, né? Você tem uma série de ações de questionando a competência dele, questionando a legitimidade dele de julgar uma série de casos no Supremo Federal, que estão, se eu não me engano, acho que a maioria delas, se não todas, com o ministro Gilmar Mendes, e também não são julgadas, certo? Você tem realmente uma resposta muito atrasada em relação a esse desvirtuamento do processo por parte do Sérgio Moro. Então, realmente, ele tem usado isso de maneira, né, muito habilidosa para atingir os objetivos, né, pessoais dele de carreira. Caio? Eu queria voltar um pouco nas considerações que a Juni fez sobre a questão da gente acabar caindo nesse fetichismo do direito penal, e ao escutar um discurso, e
não me entendam errado, um discurso no qual um sujeito confessa um crime e imputa vários crimes ao presidente da República, a gente tem esse gozo de sentir, né, que ele vê essa pessoa que se colocava como um arauto, um paladino da justiça, nessa posição. E acho que isso se deve a uma tentação do punitivismo que eu sou incapaz de superar, que é a ironia, que é a gente ver esse sujeito praticando, né, recebendo vantagem ilícita por ato de ofício indeterminado, coisa que eu já vi ele escrever em sentença contra ex-presidente. E não sei quanto a vocês, mas eu me senti ontem, assistindo o Jornal Nacional, num retorno a um tempo mais simples. Assim, liguei e vi o William Bonner lendo informação privilegiada que o Sérgio Moro mandou para ele contra os políticos que estão no poder. Foi quase como um retorno ao passado. Mas acho que mais do que isso, e nesse nosso debate isso ficou bem claro, o Moro é uma ilustração perfeita do problema em a gente ter essa esperança no direito penal. O direito penal é um instrumento seletivo de controle de classe, e ele nunca se volta contra essa classe que está em cima, certo? Ele não serve para isso, e a gente vai ver, e se a gente esperar que algo aconteça contra o Moro nesse sentido, a gente vai só se decepcionar. Isso é, claro, né, estou num trabalho de futurologia aqui, mas poderia dizer que a gente pode analisar isso daqui a 6 meses, ou 1 ano, ou 2, e vai ver que foi só uma grande frustração. Uma esperança que surgiu e morreu, como todas as outras, de se utilizar a justiça contra aqueles que usam a justiça injustamente. Isso não acontece, e é bom a gente sempre lembrar disso. Mas, né, que aquela pensão lá estava bem estranha, estava. Isso não dá para dizer. Boa. Júnior. É um pouco o retorno daquela máxima, né? Quem julga, quem julgará quem julga, né? Quem julga os julgadores. Como é que você pode esperar... Quem vigia o vigia. Quem vigia o vigia. Como é que você pode esperar utilizar o mesmo mecanismo que Sérgio Moro se utilizou contra, né, aqueles poderosos para dizer, olha, o direito penal também atua contra essas pessoas? Como é que você pode esperar usar esses mesmos mecanismos contra ele? Porque, afinal de contas, querendo ou não, ele é o inventor de todas essas deturpações, né, de todas essas maneiras de... desviar da legalidade para atingir determinados objetivos. Como é que você vai tentar atingir ele com a mesma metodologia que ele, enfim, tornou famosa, tornou vigente, inclusive, nos dias de hoje. Uma coisa só que eu acho que seria bem interessante da gente comentar aqui, que é uma coisa que o Rafael até comentou com a gente antes, e eu acho que é importante a gente trazer isso né, pro corpo do episódio, é o seguinte, a gente vê tudo isso se desenrolar, a gente vê todo esse regozijo, né, popular com tudo que está acontecendo, inclusive por parte da esquerda, só prova pra gente que, na verdade, a gente, enquanto esquerda, de um modo geral, está operando na mesma lógica político-penal, no caso, que a própria direita sempre operou contra a esquerda. A única diferença, talvez, se é que a gente pode falar numa diferença, é que a direita opera nessa lógica ao arrepio da legalidade, né? A direita vai operar numa lógica, né, de processos espetaculares, de caça a sujeitos políticos específicos, ao arrepio da legalidade. A gente vê isso acontecer agora com mais clareza do que nunca, né? E isso resgata um pouco os comentários do Thiago, né? Sobre como para ele pode... ele pode se colocar nessa narrativa e ele pode admitir condutas ilícitas, sabendo que nada vai atingir ele. Não, perfeito. Isso que você fala, Júnior, acho que é muito importante. Promover debates de natureza, de tipicidade penal dentro de um acontecimento como esse é querer usar o direito penal e o processo penal como ferramenta de luta política. Uma coisa que a direita faz há anos e faz operando muito bem, porque essa ferramenta foi criada por ela, para ela,
e para atingir os objetivos dela. Ela não foi criada para atingir o ápice da democracia, ela não foi criada para aperfeiçoar o Estado de Direito, ela não foi criada para promover políticas públicas de esquerda ou de caráter progressista, né? Essa ferramenta é deles, essa ferramenta não é nossa. Então a gente precisa ter isso com clareza, né? E assim, eu fico sempre pensando um pouco no que o Caio falou, a coisa do fetichismo, né? Quando a gente promove esses discursos, quando a gente promove esse debate, quando a gente dá aso a isso, na verdade a gente contribui enormemente para o max empoderamento do Poder Judiciário. Porque, pela Constituição da República de 88, quem fala, no fim das contas, se alguém praticou um crime ou se não praticou o crime, é o juiz de direito. E quem confirma isso é o Tribunal de Justiça. Né? Não somos nós no debate político que vamos fazer isso. O parlamento até faz, quando se trata de crime de responsabilidade, né? Mas de crime comum, não. Né? Quem tem a prerrogativa de dizer que crimes foram ou não foram praticados no Brasil é o Poder Judiciário. E é importante que seja assim. E é importante que esse debate fique realmente restrito aos tribunais. É importante que a gente faça a luta política com argumentos de natureza política. Né? Então, é muito frutuosa a reflexão que vocês todos colocam nesse sentido. Agora, gente, eu queria tocar num outro ponto aqui, que é o seguinte. A gestão do Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça, embora tenha sido curta, né, ela durou um pouco mais de um ano, ela deixa uma herança maldita muito séria para o sistema de justiça criminal brasileiro. Ele não fez pouca coisa à frente do Ministério da Justiça, né? E aí eu destacaria de antemão, mas querendo que vocês acresçam a esse item outras coisas também que ele fez, que ele deixa como legado, esse maldito projeto anticrime, né? Poderia, é bem verdade, poderia ser muito pior do que né? A proposta original dele era uma proposta de hipermax encarceramento. A proposta original dele era uma proposta que botaria tranquilamente 3 milhões de brasileiros na cadeia nas próximas 2 ou 3 décadas. Né? A proposta dele era uma proposta de max encarceramento, quer dizer, ela não passou na sua totalidade, o parlamento conseguiu ali estabelecer uma espécie de um filtro, mas muita coisa passou. Né? Muita coisa passou. Eu destaco o aumento da pena máxima privativa de liberdade, né? Antes de Moro era de 30 anos, agora são 40 anos, né? Isso pode significar, em algumas regiões brasileiras, a depender da expectativa de vida da população, isso pode significar a pena de prisão perpétua, né? Um sujeito que é preso aos 20 anos e que mora numa região em que a expectativa de vida não supera os 60, os 65 anos, se ele for condenado a 40 anos, ele vai ficar até os 60, 62, 63 anos na cadeia. Isso terá significado a sua prisão perpétua. Né? É muito cruel, muito perverso, quer dizer, todo o olhar que ele lançou sobre o sistema de justiça criminal brasileiro era aquele olhar preconceituoso, típico das elites escravocratas, que querem recolher à cadeia os pobres, os indesejáveis, aqueles que não operam os processos formais da economia, aqueles que não interessam a economia como consumidores, aqueles que não interessam a economia como operadores de instrumentos econômicos, aqueles que não servem para nada, aqueles que podem ser neutralizados. Né? Esse era o projeto do Moro, era botar esse pessoal na cadeia. Né? A ele não interessava essas pessoas na arena política nacional, ele não interessava que essas pessoas estivessem na rua, porque é um projeto elitista, um projeto de Casa Grande Senzala, como o Thiago muito bem colocou. Mas tem muitas outras coisas, eu queria ouvir um pouco vocês aí, é importante a gente falar sobre a herança maldita de Sérgio Moro, quer dizer, é preciso que a gente jogue sal grosso pelo lugar por onde ele passou, para ver se essas experiências não se repitam. Né? É preciso que a gente faça rituais de sacrifício simbólico dessas propostas que ele apresentou, dessa audácia, dessa ousadia que ele teve, né, para maximizar o hiperencarceramento brasileiro, para colocar atrás das grades o nosso povo pobre, preto e periférico, para criminalizar o debate político, enfim, para tudo de mal que ele fez. Eu queria ouvir um pouco vocês desopilando também isso. Ao invés de entrar nas ações concretas que ele fez, nas minúcias do projeto anticrime, eu queria só reduzir a figura dele a algo que para mim é bastante evidente. O Sérgio Moro, como juiz, como ministro da Justiça, ele sempre foi uma pessoa que enxergou política criminal reduzida à prevenção negativa. Prevenção geral negativa, na medida em que a crença absoluta dele de que a severidade da lei é por si só capaz de fazer as pessoas deixarem de cometer crimes, que é uma das maiores falácias que a criminologia
sim, sempre desconstruiu, e mesmo os estudos de criminólogos conservadores de direita tentando demonstrar que isso surtia efeitos foram sempre falhos nesse sentido. E a prevenção especial negativa, a ideia da neutralização do criminoso, a ideia de que a prisão resolve porque a pessoa está fora da sociedade, de que pessoas têm que ficar fora da sociedade, que têm que ser neutralizadas. Como juiz, ele deixava isso muito claro, e como ministro, ele consolidou isso dentro da política criminal. Aproveitando uma frase que o Juarez Cirino diz, de que no Brasil nunca houve política criminal, mas só política penal, de que a gente nunca teve uma experiência de uma política pública voltada para a questão criminal, pensada fora dos termos do direito penal, isso não é novidade. Mas a figura do Moro, desde a época em que ele era juiz, especialmente enquanto ministro da Justiça, transformou essa pauta da prevenção negativa como a pauta dentro da política criminal, ou, aliás, irmã da política criminal, digamos, a política criminal, se resumindo a isso, transformou essa pauta em uma pauta central da política. Claro, né, segurança pública sempre foi importante, mas nunca se resumiu a isso. E embora a gente tenha sempre tido um verdadeiro atraso na política criminal nesse sentido, não dá para dizer que ela não caminhava para pensamentos diversos, tentativas diferentes dessas. E agora nós retornamos e retornou com força esse pensamento de uma política criminal de prevenção negativa. E acho que não tem como ficar mais claro isso do que naquela frase dele, que foi muito satirizada pela sua infelicidade, mas que exprime isso com perfeição, de que ele, enquanto ministro da Justiça, nada podia fazer em tempo de pandemia, porque não dá para prender o vírus. Como se a função do Ministério da Justiça fosse prender o maior número de pessoas possível. E é isso que ele colocou em prática, e é isso que as mudanças legislativas propostas por ele, ainda que desidratadas, trouxeram, e vão trazer de forma muito mais grave com o tempo. O Sérgio Moro é isso, ele é essa figura, esse defensor dessa política penal que existe há 200 anos, nunca deu certo e é sempre reinventada. E nisso ele foi muito bem sucedido. Ele conseguiu trazer esse pensamento à tona com força e centralizar ele no debate político. Eu acho que essa é a maior herança maldita dele. Não, perfeito, cara. E ele deu um ar de moderno, né? A isso que é velho, a isso que é atrasado, a isso que é perverso, a isso que é cruel, a isso que é uma máquina de produzir morte. Né? Ele faz parecer que isso são decisões técnicas. Né? Você vê o que o Ministério da Justiça se posicionou manifestamente contrário à recomendação 62 do CNJ, que, num feliz momento do Conselho Nacional de Justiça brasileiro, resolveu ali estabelecer critérios e requisitos para que pessoas possam ser soltas, pessoas que estão presas desnecessariamente, possam ser soltas nesse momento de pandemia, para evitar o impacto do alastramento do Covid-19 no sistema carcerário. A solução do Ministério da Justiça foi contratar tablets para que os presos pudessem ter acesso às suas famílias através da tela do dispositivo eletrônico, sem que eles precisassem se visitar. Quer dizer, olha o que isso tem de perverso, justamente para questionar a legitimidade, a rigidez, o acerto, a correção da recomendação do CNJ. Ele preferia contratar tablets, ao invés de soltar as pessoas, ao invés de dar racionalidade ao sistema carcerário brasileiro, que é o terceiro maior do mundo em números absolutos de preso. Né? Quer dizer, esse é o nível, é essa modernidade que ele traz para esse debate velho, para esse debate atrasado, que a gente já devia ter superado há muito tempo. Né? O Brasil tem criminólogos maravilhosos, né? Pessoas que pensam a questão criminal numa perspectiva absolutamente crítica e diria até revolucionária, que tem que ter condições de desenhar políticas públicas muito mais efetivas para esse problema, né? Para essa questão. Mas não, a gente está no discurso do atraso, no discurso do século XIX, é uma coisa completamente... E posando de moderno, e posando de novo. Né? O que você acha, Júlia? Olha, verdade seja dita que, né, esse discurso criminalizante, esse discurso que é centralizado na prisão, que é centralizado né, nesses discursos enfim, esses discursos que a gente sabe pela criminologia, pela crítica, que não são discursos realmente válidos, né, que são esses discursos sobre ressocialização, sobre reinserção do condenado na sociedade através da punição, através da pena. A gente sabe que, na verdade, nada disso é novidade no Brasil, né? A gente não chegou onde a gente chegou de ser
a terceira maior população carcerária do mundo, a gente não chegou aqui por acaso. A gente chegou aqui por uma política criminalizadora, por uma política que era necessariamente voltada para um extrato muito específico da população, né? A gente sabe que é uma política que tem um sujeito bastante específico, que é o sujeito pobre, favelizado, marginalizado, negro, enfim. A gente não chegou aqui à toa, né? Isso é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa sempre lembrar. E vale a pena aqui, claro, fazendo aquela... Que soa um pouco como um meia-culpa, né? Porque a gente da esquerda não conseguiu capturar esse debate para a criminologia crítica. Então, o que a gente... Né, como é que a gente pode criticar efetivamente um debate que a gente não teve a felicidade de conseguir pautar, mesmo sendo um debate que foi feito na esquerda, né, nos anos de governo do PT. Mas a gente precisa fazer esse né, pseudo meia-culpa aqui, que não é muito bem um meia-culpa, porque a gente tem uma posição diferente, mas a gente precisa sempre apontar que os governos do PT foram os responsáveis por boa parte, né, desse fenômeno do hiperencarceramento. A questão aqui, eu acho que isso que é central, é a gente notar que nesses momentos de governo do PT, existiam ali políticas públicas que eram adjacentes àquilo que se condiciona a chamar de política criminal, que a gente reconhece como política penal, que eram políticas públicas que ajudavam, de certa forma, a conter, a frear um pouco esse fenômeno de criminalização, né? E isso é uma coisa que absolutamente se desmantelou já a partir, né, da gestão Temer, mas com mais, furor ainda a partir do governo Bolsonaro. Porque com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, a gente deixou de ver políticas que podiam auxiliar, de repente, como um freio a esse poder punitivo do Estado, como um freio a esse Estado que é punitivizante, digamos assim, né? Um Estado que necessariamente se volta só a uma resposta punitiva. A gente vê agora uma centralidade muito maior nesses discursos, e isso é que é problemático, na verdade, né? A gente perdeu qualquer horizonte de debate para fora da prisão, para fora da pena privativa de liberdade, para fora da criminalização. E isso é uma coisa que a gente já falou no episódio passado e que a gente repete sempre aqui. A partir do momento que a gente está utilizando o direito penal como resposta, a gente perdeu qualquer capacidade de pensar em outras respostas que seriam muito mais efetivas, muito menos custosas, inclusive para o Estado, e esse exemplo dos tablets é um grande exemplo para isso, né? Seria muito menos custoso para o Estado simplesmente retirar as pessoas que estão nos grupos de risco e colocar elas dentro da própria casa, mas não, a resposta do Estado é uma resposta que privilegia a prisão dessas pessoas, privilegia o encarceramento e ainda contribui com um gasto maior, que seria esse gasto para resolver um problema que, na verdade, não está sendo resolvido, né? É um placebo ali que está sendo colocado. E eu acho, Júnior, que o pânico do Sérgio Moro com essa recomendação do CNJ e todo o jeitinho que ele tentou dar, perverso, para limitar o seu alcance, ele tem muito a ver com um dado estatístico, né, que é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que as solturas que foram promovidas em razão da recomendação do CNJ, em razão do bom senso de uns poucos tribunais e juízes brasileiros, elas não afetaram em nada os nossos indicadores de violência. Eu tenho certeza absoluta disso. E o medo do Sérgio Moro era exatamente ver as cadeias sendo muito ligeiramente, timidamente esvaziadas, e a violência na rua está do mesmo jeito como sempre esteve, né? Sem alterações significativas nos seus indicadores, né? O pânico dele era exatamente essa recomendação funcionar como uma espécie de deslegitimante da pena de prisão, né? Porque, como o Caio muito bem falou, né? É a teoria da prevenção, né? A prisão ela serve para neutralizar as pessoas, para prevenir que novos crimes sejam praticados, e a partir do momento que você solta um monte de gente por causa de Covid-19 e crimes mais não são praticados porque aquelas pessoas foram colocadas em liberdade, como é que fica o seu discurso de prevenção?
Você enfia onde? Né? Não tem onde colocar. Então esse era o pânico dele, que vocês colocam muito bem, né? E eu acho que, enfim, eu acho que... Não, e a ironia de ser Sérgio Fernando Moro, ministro da Justiça, que mais soltou gente, imagina. Ele não podia entrar para a história com essa alcunha. Exato, que foi na gestão dele, e de fato foi, eu falo isso até baixinho, né? Porque eu tenho medo dos conservadores. Mas eu falo isso até baixinho, e né, tem vergonha, e a verdade também é que se a gente alardear isso aos quatro ventos, eles aumentam os níveis de prisão muito rápido, né? O Estado penal, ele se reposiciona com muita facilidade, né? Então eu falo isso baixinho, mas nunca antes, na história da nossa república, você teve em um espaço tão curto de tempo, tantas liberdades sendo concedidas. Graças ao heroísmo das defensorias públicas do Brasil, aí eu destaco duas que eu conheço muito bem, que são a do Rio de Janeiro e a de São Paulo, mas graças também a várias entidades pro bono, de defesa de direitos humanos e tudo mais, que está trabalhando para tentar dar juízes criminais responsáveis com o Estado Democrático de Direito, que estão trabalhando para conferir algum nível de racionalidade ao sistema carcerário brasileiro nesse momento de pandemia. Porque são pessoas que entenderam o óbvio. A hora que a cadeia encher de gente contaminada de Covid-19, os hospitais penais não tiverem condições de atender a esses presos doentes, eles vão ocupar os leitos do Sistema Único de Saúde, óbvio, e ululantes. Vão ocupar o leito onde poderia estar eu, onde poderia estar vocês, onde poderia estar nossos parentes, nossos familiares, os políticos e tudo mais. O potencial de impacto que essa crise tem para fora do sistema carcerário é enorme, né? As pessoas que estão soltando os presos, elas só se deram conta do óbvio, que é isso, né? Que é preciso soltar para a gente evitar esse impacto dentro da sociedade que está solta, dentro da sociedade que está fora das cadeias também, né? É esse ponto que eu acho que desespera ele. O que você acha, Thiago? Eu concordo com tudo que foi dito, mas eu faria uma única observação. Eu acho que, do ponto de vista do Brasil, tem um texto que é muito referenciado, é muito citado no âmbito da criminologia, especificamente da criminologia crítica, que é um clássico, né? Punição e Estrutura Social, do Rouch e do Kirchheimer. Mais do Rouch, né? Que o Kirchheimer ali contribui muito pouco. Eu acho que esse texto tem que ser relido à luz dos acontecimentos atuais. Por quê? Porque uma coisa que esse texto demonstra virou uma obviedade até para criminólogos conservadores, se forem sérios. Não existe modo de punição desatrelado de modo de produção. Você pode discutir tudo o que você quiser a partir disso. Entretanto, você não pode dizer que o modo de punição no capitalismo é análogo ao de um sistema feudal ou escravagista. Por que eu estou mencionando isso? Porque o capitalismo mundial, no seu processo de desenvolvimento de forças produtivas, alcançou já uma etapa que, julgo eu, não tem volta. Que é uma etapa em que o desemprego estrutural não é mais o problema. O problema agora não é o desemprego, o problema agora é a inempregabilidade. Você está criando exércitos de pessoas que não são mais aquele exército do qual o Marx falava. Não é mais força de trabalho excedente, é força de trabalho inútil. Inútil. E isso se apresenta com maior gravidade num país como o Brasil, que desistiu, pelo menos aparentemente desistiu, de um programa de industrialização. Né? Então você tem uma massa gigantesca de pessoas que são inúteis para a esfera da produção. Qual é a solução para essa gente? O que se faz com essas pessoas? Então, veja, eu penso que o projeto do Moro não é, de forma alguma, uma ruptura com o processo histórico brasileiro, ele, muito pelo contrário, é um agravamento. Né? Penso que a esquerda brasileira, no geral, tem que voltar a estudar e tem que prestar atenção na sua própria história, se considerada de modo amplo, né? Sinceramente, meu Deus do céu, os governos do Lula e da Dilma são um escárnio para qualquer pesquisa de criminologia.
Aquilo ali é o cúmulo. Eu não sei como é que aquele cidadão e aquela cidadã ainda são respeitados. Essa gente é asquerosa, sabe? Eu não tenho o menor apreço pelo Bolsonaro, muito pelo contrário, eu acho um bosta. Mas agora, sinceramente, do âmbito da questão carcerária, o Lula e a Dilma são dois canalhas. Canalhas. Eles deram o grande encarceramento brasileiro, obviamente, enquanto continuidade aos governos do FH, e acho que é aquela coisa, o Moro, no projeto inicial dele, não é por acaso que ele coloca aquela excludente de licitude que daria margem para assassínio em massa, porque nem a prisão mais vai ser uma solução para o problema da exploração e para o problema da exclusão do mundo do trabalho. Agora tem que matar mesmo. É isso que está em jogo. Essa que é a questão central. E é também essa questão central quando se pensa na pandemia. Ah, mas meu Deus do céu, nessa política vai morrer muita gente em favela, vai morrer muita gente em presídio. Do ponto de vista de um capitalista, perguntar-se-ia, e daí? Mas é isso que eu quero mesmo, morram. Sabe, vocês não importam. Esse é que é o ponto central. Nesse aspecto, a coisa que o Moro mais tem é ser moderno. Porque ele entendeu claramente que essa gente, ele, óbvio, vocalizando interesses de classe muito específicos, ele entendeu uma coisa muito simples. Não vai ter civilização do modo de punição, jamais vai ter, num modo de produção que é capitalista, que segue um modelo econômico neoliberal, num país de proporções continentais, com uma força de trabalho ociosa, por causa da sua falta de qualificação para o que o modo de produção precisa. Eu acho que é isso que tem que ser colocado com muita clareza. Não vai ter redução do poder punitivo, não vai ter democratização do sistema penal, porque simplesmente não pode haver no Brasil. Não pode haver. Isso aqui não é Oslo, isso aqui não é Noruega, Suécia. Isso aqui é o país da Casa Grande. Isso aqui é o país em que a massa de trabalhadores não vai poder ser assimilada ainda, né? Ainda mais num país que desistiu de processo de industrialização. Pensem, por exemplo, os nossos ouvintes, em categorias laborais que estão sendo extintas. O ascensorista do elevador, o bilheteiro dos ônibus, o bilheteiro do metrô, todas essas categorias. E aí, o que vai fazer com essa gente? Qual é a alocação produtiva deles? Para onde eles vão? Meu Deus do céu, na época em que o meu pai terminava a sua formação de graduação nos anos 50, 60, ter um mestrado significava quase que você era um ilustre, um iluminado. Hoje em dia, no âmbito da academia, você fala, eu tenho um mestrado, as pessoas te respondem, tá, quem não? Hoje em dia, o gari tem que ter segundo grau completo, a secretária do dentista tem que ter inglês, tem que saber operar a computação, tem que ter programas. É um nível de qualificação que a massa trabalhadora do Brasil, analfabeta e excluída do sistema de ensino, não terá nem a curto nem a médio prazo. Isso supondo que houvesse uma completa revolução na política pública hoje. Mas enquanto não houver, essa gente é matável e precisa ser matável para o processo sociometabólico de reprodução do capital. Não há outra maneira. E acho que é simbólico que a única exceção brasileira ao que eu vou dizer agora é o professor Nilo Batista. Quem é da criminologia crítica ao longo da nossa história inteira que atuou ativamente na política? O nosso discurso criminológico crítico é discurso de academia, é discurso para a gente. Ninguém está organizado em partido, em organizações específicas, para fazer a denúncia que precisa ser feita. É a denúncia do modo de produção. Não é a denúncia da questão carcerária que é epifenômeno disso. A questão aqui que se está discutindo hoje, mais do que nunca, e o Covid levantou essa pauta, é a questão do capitalismo, é a questão do capitalismo brasileiro. Essa coisa insana, irracional, que mata e que vai matar muito mais. Não há alternativa.
A gente pode querer muita coisa, a gente pode querer investir em descriminalização, em políticas alternativas, em justiça restaurativa. Olha, eu sinceramente eu não vejo como na prática. Eu acho que seria muito interessante, seria humano, seria democrático, seria racional, mas não é a racionalidade que o modo de produção precisa. Porque, no fim das contas, tudo é relação de produção. Essa gente não é necessária para o modo de produção. E, ao contrário, atrapalha. Atrapalha. Né? Concordo muito com o que o Thiago falou, mas se a gente quer ver uma relação concreta, né, material disso com a realidade, é só pensar em todas as reformas trabalhistas, as reformas previdenciárias que têm acontecido nos últimos anos. Isso é, digamos, o outro lado da moeda, né? Se por um lado tem pessoas que são absolutamente matáveis, por outro lado tem pessoas que não precisam do menor amparo do Estado. São as mesmas pessoas no limite, né? É isso, Thiago, o Júnior. O capitalismo, ele se alimenta da necropolítica, né? E a necropolítica se alimenta do sistema de justiça criminal, que o sistema de justiça criminal oferece à necropolítica ferramentas muito adequadas, né, para executar o seu projeto, né? Porque ele oferece uma polícia armada e violenta, porque ele oferece uma cadeia que aglomera pessoas em condições absolutamente subhumanas, ele oferece um sistema legislativo que pune com pena de prisão de 5 anos, o garoto que é flagrado com 5, 6 becks na rua, porque se ele for preto, pobre, favelado, ele vai ser preso como um traficante. Então, é isso. O capitalismo, necropolítica e sistema de justiça criminal, eles operam como numa orquestra, né, harmônica, né, e que atende a esses interesses, a essas demandas do processo de acumulação de capital. Agora, eu queria encaminhar a gente aqui já um pouco para o final da nossa live, fazer um último pequeno bloco de discussão, olhando um pouco para o futuro, né? E aqui eu tenho um amigo meu que fala que o futuro não existe, né? O que existe é o passado, né? O futuro simplesmente é uma abstração, né? Mas eu acho que a gente está num momento para abstrações, né? A gente está, como eu falei no início da live, a gente está feliz. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se Moro vai ser eleito presidente da República, é uma possibilidade. Mas o fato é que hoje, enfim, estou batendo na madeira aqui. Mas o fato é que hoje a gente está feliz, né? Ele foi mandado embora, está fazendo o perfil no LinkedIn, está procurando um bom escritório de direito penal para defendê-lo das acusações que deverão chegar. Enfim, é isso. O dia dele tá difícil, a semana dele vai ser uma semana difícil. Isso traz felicidade para nós, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Para nós e para todo brasileiro, de alguma forma, comprometido com o Estado Democrático de Direito. Mas eu queria pensar um pouco com vocês sobre o futuro, quer dizer, o que nos espera, né? A saída de Moro do Ministério da Justiça, ela não interrompe o projeto fascista de Jair, né? Jair tem um projeto fascista, um projeto político fascista, anunciado em período eleitoral. Quer dizer, eu não gosto desse papo de eleitor arrependido. Quer dizer, ele não está fazendo nada diferente do que ele prometeu, né? Se a gente pegar o programa de governo, aliás, não tem político mais coerente na história da República Brasileira do que Jair Bolsonaro. Não tem ninguém que pegou o programa de governo, pegou as suas declarações pré-governo e transformou ela em ações práticas com um nível de coerência tão gritante, tão eloquente, quanto Jair o fez. Então esse papo de eleitor arrependido é uma coisa que me irrita um pouco. Há sim um projeto fascista em curso. E a saída do Moro, ela afeta esse projeto? Se afeta, em que medida afeta? O que vocês acham que acontece com o governo e o que vocês acham que acontece com esse personagem obscuro da política nacional, né? Que agora entra de uma forma muito mais forte do que já estava aí, numa corrida eleitoral, num debate público, e é alguém que vai ser... É alguém que virou um player, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem aí umas pesquisas, o Krug daqui a pouco até vai botar na tela, a XP fez uma pesquisa aí um pouco com as pressas, mas fez uma pesquisa que mostrou o impacto já provocado pela saída de Sérgio Moro no nível de legitimidade, de aceitação do governo Jair Bolsonaro. Há também um levantamento feito pela Arquimedes. Esse é o dado que eu acho que é o dado relevante. O que vem depois desse, o conhecimento sobre a saída de Sérgio Moro, isso, sobre a decisão, e depois tem um outro também isso, o impacto. O impacto. Isso, esse impacto para o país da saída de Sérgio Moro. Quer dizer,
olha quantas pessoas, 67% dos entrevistados acha que isso vai produzir um impacto negativo. É um player da política eleitoral, né? A gente não pode ter dúvida disso, né? Como eu falava, esse levantamento que foi feito pela Arquimedes, que é uma empresa que faz consultoria para o excelente podcast Foro de Teresina, já mostrou também o impacto da saída do Sérgio Moro do governo nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham? O que virá desse acontecimento? Júnior? Por enquanto, tem uma coisa que é clara, né? É um pouco aquilo que eu já falei no começo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi Sérgio Moro ser esperto politicamente, né? Essa jogada que ele faz aí dessa saída do governo Bolsonaro faz com que ele resgate essa imagem de imparcialidade, que, né, era uma imagem que já estava um pouco maculada, prejudicada, pelo menos para uma parcela das pessoas que, enfim, o apoiavam antes, desde essa da série de vazamentos que foi capitaneado aí pelo Intercept, desde metade do ano passado. E, ao mesmo tempo, né, foi esperto porque isso provocou uma debandada que é comprovada, né, por essas pesquisas de boa parte dessa parcela do bolsonarismo que ainda acreditava num governo diferente. E isso é uma coisa que a gente já viu acontecer com alguns personagens-chave para o bolsonarismo, né, como é o Luciano Hang, que é o empresário dono das lojas Havan, que já se posicionou em favor do Moro. E isso é um movimento que, no limite, acaba beneficiando o próprio Moro enquanto, digamos, uma figura alternativa para a direita, para a continuidade da direita no poder. Não sei até que ponto isso vai se manter, né? A gente não sabe, porque, assim, é aquilo que eu falei, é a primeira vez que eu vejo o Moro ser politicamente esperto, né? Politicamente, assim, um sujeito antenado para as movimentações políticas que estão acontecendo ao redor dele. Eu não sei se ele vai conseguir manter isso a ponto de viabilizar o nome dele para uma candidatura no futuro. A gente pode ver o Moro dar uma emudecida aí, de repente, nos próximos meses. Eu, sinceramente, acredito que não, né? Só fazer aqui um parênteses indicando de que é possível que isso aconteça. Eu, sinceramente, acredito que não. Eu acho que ele vai fortalecer a imagem dele nos próximos meses. Não sabemos aí com que tipo de enfim, atividade que ele vai exercer agora, né? Temos as nossas hipóteses, mas por enquanto eu acho que a única certeza que a gente tem é essa. Ele se viabilizou enquanto um nome apropriado, né, para a continuidade da direita no poder, e um nome moderado ainda por cima, né, não por menos. Quer dizer, moderado não para a gente, mas, né, para essa direita que está assustada com o bolsonarismo, para essa direita que olha para o Bolsonaro e diz, meu Deus, quem podia esperar? Todos nós esperávamos, mas tem uma parcela da população que ainda se vê assustada com isso, né? E para essa parcela da população, o Moro sai ali como um sujeito razoável, moderado, que é uma coisa engraçada, né? Porque para a gente, razoável seria não ter nem embarcado nesse barco e não sair do barco na hora que é apropriado para você. Eu diria, ao invés de moderado, envernizado, né? Eu acho que ele é um fascistão, ele é um sujeito grosso, né, na acepção política do termo, mas ele tem ali uma camada de verniz que estabelece algum nível de diferenciação, pelo menos do ponto de vista da estética, com Jair. Mas, no fundo, se tratam da mesma coisa. A substância ela é rigorosamente a mesma, né? O fascismo ele é um fascista ilustrado. Corre na veia. Exatamente, boa, melhor ainda. E agora, Júnior, eu acho, como você sinaliza, que a saída de Moro do ministério apequena ele politicamente, porque ele não é muita coisa. O Moro é uma pessoa que cresce na política sempre ligado a um cargo, né? Ele foi o grande juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, naquele momento em que a 13ª Vara era uma vara da competência universal, né, que julgava todos os processos importantes do planeta, caiu com ele, né, ele era o juiz daquilo. Então, ali ele se empoderou muito enquanto ministro da Justiça, mas sempre com uma estrutura de cargo, né, sempre tendo ali aquela estrutura, aquela fala institucional, né, aquela presença institucional, ou como juiz da 13ª Vara,
agora, ou como o ministro da Justiça, às vezes falando até em terceira pessoa para se referir a si próprio, né? Agora, com a saída, ele perde um pouco, ele perde totalmente esse acolhimento institucional, né? Então eu acho que ele tende a se apequenar um pouco, como você sinaliza. Caio, o que você acha? Olha, eu acredito que ele se firmou como um personagem político e ele não deve sair da arena política. A gente não pode esquecer que ele ingressou, embora ele tenha feito muito esforço nesse discurso de rompimento com o Bolsonaro, de afastar a figura dele do Bolsonaro, a gente não pode esquecer que ele é uma figura que embarcou nesse barco muito cedo, certo? Assim, formalmente. E que o Bolsonaro não foi uma figura isolada. Houve um fenômeno de ascensão da direita que acabou refletindo em quase todos os estados, né? A gente teve o Bolsodória aqui em São Paulo, teve o Witzel no Rio de Janeiro, o Carlos Moisés em Santa Catarina, vários representantes dessa mesma direita que se aliaram ao discurso do Bolsonaro e muitos deles, no momento em que o governo começa a ruir, principalmente a ruir diante de parcela da população, né? Principalmente em relação às medidas de negacionismo científico num contexto de pandemia, isso se tornou impalatável para muita gente. Essas figuras que faziam parte desse mesmo espectro político de direita acabaram se tornando muito mais palatáveis. E assim, é algo mais ou menos o que aconteceu na Itália, digamos, quando o Norberto Bobbio, que sempre foi uma figura de uma centro-direita, começa a se tornar um símbolo da esquerda, fundamentalmente porque todos os outros políticos acabaram guinando mais para a direita e ele acabou caindo mais para a esquerda. Então, assim, o Moro é um desses personagens que faz parte dessa onda, dessa política direitista que flerta com o fascismo, e ele, junto com muitos outros, acabou se tornando uma figura. Coloca o Mandetta aqui também, né? A gente esquece toda a atuação política dele anterior ao cargo de ministro da Saúde, e a gente acaba tomando eles por, assim, seres moderados, quando de moderados eles não têm nada. Não acho que o Moro vá abandonar essa arena política, tenho certeza de que ele vai receber muitos convites de todas essas personalidades que ascenderam junto com o bolsonarismo e acabaram se posando de mais palatáveis, que vão tentar capitalizar com a saída dele, porque isso, de fato, como aquela pesquisa da XP demonstrou, como o Ricardo mostrou para vocês aqui, isso teve uma afetação no núcleo bolsonarista. Se vocês olharem aquela variação de gráficos, vocês vão ver que, embora se mantenha relativamente estável a parcela da população que acha o governo dele ótimo ou bom, muitos daqueles que achavam razoável passaram para o péssimo. Então, né, houve sim uma demanda. Bom ou razoável, né, passaram para o ruim ou péssimo. Houve uma demanda e acho que muitos políticos vão tentar capitalizar com isso. Não sei se ele vai aceitar de imediato, mas ele com certeza segue na arena política. E se, porventura, não surgir um cargo que ele se sinta confortável em entrar, eu não tenho dúvida que a Rede Globo não vai querer transformar ele em alguma personalidade que pelo menos vai garantir o sustento dele fazendo comentários políticos ou qualquer coisa assim. Eles vão, com certeza, achar um carguinho para o juiz que eles tanto adoram e idolatram e que agora eles podem finalmente usar ele em oposição a um governo que vem perseguindo eles diretamente. Então, a minha análise de futurologia é que, pelo menos nesse momento, ele vai se vincular a algum desses outros políticos de direita para, no futuro, pensar em uma carreira política pelas próprias pernas. O Caio falou agora, me fez muito lembrar aquele personagem que inspirou o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, eu nem me lembro o nome dele, mas é um oficial um caveira do BOPE do Rio, e que a Globo contratou para ser comentarista. Como é que é o pré-nome dele? Rodrigo, né? Pimentel, né? Rodrigo Pimentel. A Globo contratou para ser comentarista e acontece aquelas operações, aquelas coisas horrorosas que só a polícia fluminense sabe protagonizar nas favelas cariocas, e ele vem com uma cara de cientista político assim na frente da câmera, né? Dizendo, não, porque ali é uma abordagem técnica, porque ele está vindo pela direita, porque à esquerda as vielas são mais estreitas. Eu estou imaginando aqui o Moro fazendo esse tipo de comentário no Jornal da Tarde, assim, a lá Rodrigo Pimentel. Seria um cargo digno, seria uma posição bastante digna e condizente com a história dele. Agora, vamos combinar que é insuportável ouvir a voz do Moro comentando esse tipo de coisa na Globo, sei lá, na CNN, onde for. Não, pelo amor de Deus, ontem aqui na playlist
do escritório. A única coisa que tocou foi aquela Mori Dallagnol, que é fantástica, pra quem não conhece, acho que é orquestra não sei o que, mas é muito boa. E aquele Marreca, sabe, que toca na Oktober. Cuida bem. Cara, foi só isso que tocou. Depois de escutar o Sérgio Moro, é só isso que eu tenho pra falar. Não tem condição. Fala um pouco aí, Thiago, pra gente encerrar a nossa... Veja, olha, é muito difícil a gente fazer análise de conjuntura, ainda mais quando há uma perspectiva de uma certa futurologia, mas eu vou arriscar uns palpites. Às vezes é bom, porque mesmo que a gente erre, a gente não deixa de ter uma possibilidade de acertar. Primeira coisa, eu mencionaria que no discurso dele, ele fez questão de frisar um aspecto importantíssimo, que é quando, tentando responder uma eventual acusação de que ele entrou no ministério pensando no STF, ele foi categórico. Ele disse, não é do meu feitio aceitar um cargo pensando em outro. Então a gente tem aqui um cidadão que estava claramente se blindando. Entretanto, eu lembraria do Twitter da Conja, em fevereiro de 2019, portanto, iniciozinho do governo, quando ela posta, né? Eu tenho até aqui anotado porque isso foi fantástico. É hora de pensar em 2022. Fevereiro de 2019. Então, me parece, né, sinceramente, quem acha que esse cidadão não tinha já a pretensão à presidência da República está muito descolado da política. É óbvio, se rolar o STF antes, ou se rolasse o STF antes, tudo bem, ele aceitava, mas tem alguma coisa escrito na lei que é impossível ou inviável um ministro do STF ser presidente futuramente? Ele poderia abrir mão do cargo antes, se vincular a um determinado partido político e concorrer da mesma forma. Não é por acaso que a relação de Bolsonaro com Moro nunca foi livre de tensões. Eles sempre tiveram ali um claro tensionamento. E eu queria concluir a minha observação com duas questões. Uma, retornando ao que o Rafa falou, né? De que o processo caiu na mão do Celso de Mello, que indiscutivelmente, pelo amor de Deus, é um democrata, né? Eu observaria o seguinte, eu estava comentando ontem, tem uma querida amiga que é criminóloga e holandesa, e eu fui pedir uns textos para ela que eu não consegui encontrar, e ela perguntou para mim, óbvio, né, como é que estão as coisas aí no Brasil. Aí eu falei, mas você tem tempo? Ela falou, não estou fazendo nada agora, então vamos conversar, eu vou te falar o que aconteceu hoje. Quando eu contei para ela, ela falou, meu Deus do céu, isso é coisa para acontecer durante um ano aqui na Holanda e tal. Então eu faria um alerta para os nossos ouvintes. Podem se preparar que daqui até novembro, tudo o que aconteceu nesse ano vai parecer pouca coisa. Por quê? Em primeiro lugar, porque, repito, esse movimento do Moro foi claramente arquitetado. Em segundo lugar, porque este sorteio deu aso à merda que vai acontecer agora. Por quê? Porque já perceberam que se o Bolsonaro conseguir se manter no poder até novembro, ele escolhe quem vai ser o ministro que vai julgar ele, né? Esse é o primeiro aspecto interessante que não é nem um pouco irrelevante para a gente. Em segundo lugar, porque duas vozes importantíssimas já se manifestaram ontem. A primeira delas, obviamente, o vice-presidente, né? Mourão comentou acerca do caso. Moro é um cara muito bom, ele é excepcional, não é bom quando esse tipo de coisa acontece, mas vida que segue. Ignorem o vida que segue, porque isso daí, né, poupe-me, não é isso que ele estava querendo dizer. O que está subjacente a isso? Querido, um ministro acabou de se demitir do seu cargo e o fez acusando o presidente da República de crime. Você, na condição de vice, acha que não foi bom? Importante esse tipo de questão, né? Segundo lugar, uma figura que evita se pronunciar, se pronunciou ontem também. O príncipe da sociologia, quando sai do seu estado sempre silente, não é algo a se negligenciar. Fernando Henrique Cardoso pediu a renúncia de Bolsonaro.
não apenas pediu a renúncia, como ameaçou. Peça a sua renúncia antes que seja renunciado. Ou seja, está dada a largada do impeachment até o fim do ano. E eu gostaria, né, porque eu sou um sujeito muito escaldado com certas coisas. Nossa, Moro, do nada, começa a dar tom de analista político, começa a virar um realpolitiker, começa a virar malandro, né? O safadinho começa a se profissionalizar. Vejam que coisa interessante. O partido que estava apagado, o PSDB, que tinha que depender de uma figura tão tosca e tão inútil quanto um Luciano Huck, agora tem um candidato de mão beijada para 2022, né? Vejam que coisa fantástica. Olha, eu não sei se vai ser agora, mas eu imaginaria o Moro agora em casa, abrindo uma garrafinha de vinho e assinando a sua ficha de filiação. Eu chutaria Moro em 2022 como candidato do PSDB. E digo mais, tudo agora vai depender de um novo desfecho. O bolsonarismo se assenta sobre 2 pilares. O primeiro acabou de cair, que foi a luta contra a corrupção e o recrudescimento do que há de mais perverso no sistema penal pela figura do Sérgio Moro, por causa do seu apelo popular e para as classes médias. Esse pilar acabou de cair. O próximo que vai cair, chutaria eu, já, é o pilar da economia. O próximo a pular do barco é o senhor Paulo Guedes, por uma única razão, porque o sentido desse cidadão existir é aplicar a sua política, que está sendo alvo de muitas críticas, até pelo Centrão. Só que Paulo Guedes é um player do sistema financeiro. Ele está passando vergonha no crédito em 12 vezes. No momento em que ele se nega a pular do barco, ele assina a aposentadoria dele. Quem é que vai chamar o Paulo Guedes para fazer consultoria depois desse desastre da economia pré-Covid? Vejam as previsões desse homem translocado. Ah, não, o crescimento do PIB vai ser no mínimo 2 pontos alguma coisa. Brother, você fumou crack? O que você faz antes de fazer as suas previsões de futuro? Então, no momento em que o Paulo Guedes pular do barco, eu julgo que esse momento não vai tardar, está aberto o período de impeachment, que se não rolar até novembro, né? Se não rolar até novembro, vai dar mais fôlego ainda para o Bolsonaro. É tudo questão agora de acontecer uma única coisa. O Rodrigo Maia vê como é que está a situação ali, porque ele não vai ser tolo de abrir um impeachment que não vai ter chance máxima de sucesso. Ele vai ter que medir ali como é que estão os temperamentos internos. E nesse ponto, queridos, podem ter certeza, Moro já está do momento em que ele saiu daquela sala até agora com a orelha já quente de tanto ficar no telefone, porque ele já está fazendo as conexões necessárias, já está ligando para as pessoas. Meu Deus do céu, o sujeito deu o discurso ontem. Ah, não, em novembro eu já estava me reunindo com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes para ver como é que eu poderia, né? Ele ligou para o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que ligou para ele assumiu isso. Então ele é um cara que, por detrás dos panos, ele não apenas se mostra como um sujeito que sabe o que quer, mas como é apressado, ele sai correndo mesmo. Ele correu atrás do Ministério antes mesmo de saber se havia validade para o STF. Então, eu diria que o Moro vai ser, talvez, mais uma herança maldita do FHC para a gente. É de onde vem o termo, né? A crítica do PT, a história se repetindo mais uma vez, só que agora como farsa. Então, são essas as colocações que eu teria. Eu diria que Guedes não vai durar muito, ninguém aguenta mais essa situação, e diria que o Moro apareceu agora como um menino de ouro que o PSDB estava esperando para poder voltar ao Poder Executivo Federal, e não é por acaso que FHC se pronunciou quase que imediatamente após a fala do Moro. Ele não esperou nem o Bolsonaro. Percebam as sutilezas da coisa. Então, seria mais ou menos o meu chute. E se não acontecer até o fim do ano, meu Deus do céu. Será que se o Moro for para o PSDB, o Aécio assume? Fala, Jane, desculpa.
Não, só ia comentar que o Rodrigo Maia é um silêncio perturbador nesse fim de semana, né? Ele não se pronunciou um A desde o... Teve que falar com umas centenas de pessoas antes de se pronunciar, né? Pois é. Bom, pessoal, a gente está aí já, então, caminhando para o nosso final. Quem vai encerrar essa live de hoje é o nosso querido amigo e gestor dessa bagunça, Ricardo Krug, lá de Curitiba. Eu quero deixar um tchau muito feliz e animado para a nossa audiência qualificada e também para vocês, meus amigos, que toparam essa empreitada, esse bate-papo aqui hoje, que foi muito gostoso, apesar de eu ter levado o tom em alguns momentos, foi importante para desopilar, foi importante para relaxar. Queria dizer para você, Sérgio Moro, que hoje eu vou beber uma cerveja em sua homenagem para comemorar a sua demissão do Ministério, porque você merece, né? O Brasil ganha muito com essa sua saída. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, eu não sei se as previsões do bruxo Thiago vão se concretizar, mas o fato é que hoje o dia é nosso, hoje o dia é de abrir uma cerveja artesanal gostosa e curtir, pensando que você está fora do governo, pensando que é um fascista a menos, você faz um mal tremendo para o Brasil, e eu vou dedicar grande parte de toda a minha energia política nos próximos meses, nos próximos anos, a derrotar o seu projeto, e a integrar trincheiras, integrar frentes políticas, integrar grupos políticos de pessoas comprometidas com o Estado Democrático de Direito, que tenham seu projeto como norte de destruição. Porque pessoas como você, pensamentos como o seu, ideologias como a sua, práticas políticas como a sua, corroem o Estado Democrático de Direito e nos entregam para o fascismo. É esse o recado que eu tenho. Queria dizer que eu estou muito feliz, que eu estou torcendo para o Babu no Big Brother Brasil, e que estamos aí para continuar debatendo a questão criminal. Obrigado, pessoal. Passar aí a palavra para vocês darem o tchau. E, por último, o mestre Krug vai encerrar lá. Gente, eu subscrevo aí o momento de extravasar esse sentimento anti-Moro do Rafael. No mais, infelizmente, não posso dar meu voto porque não assisto o BBB, mas... Enfim, é isso. Vamos comemorar. Eu vou abrir um vinho hoje à noite em casa. Não, agradecer a participação aqui, sempre muito legal dos nossos colegas, e torcer, né? É o que nos resta, porque eu imagino que dias muito piores ainda virão, mas pelo menos hoje dá para tomar uma cervejinha, dá para dar uma comemorada e juntar forças. Acho que, fica a indicação clara para qualquer pessoa e para qualquer grupo de pessoas que tenham alguma esperança mínima de futuro, algum projeto de emancipação em mente, alguma aspiração de tentar conter essa miséria do tempo presente. Organizem-se, não sejam vozes soltas em partidos, em organizações, em movimentos sociais. Façam oposição sistemática e organizada, porque essa é a nossa única esperança. Seja no campo da política direta e em lato sensu, seja no âmbito da criminologia. Acho que já passou da hora da criminologia se organizar politicamente e não apenas academicamente. Então, fica o meu abraço para vocês e bom fim de semana para todos. Bom, gente, eu queria agradecer. Acho que foi muito proveitosa essa experiência, foi ótimo a gente fazer uma live que a proposta era que fosse mais feliz, em clima de festa, mas a gente acabou sempre caindo nas mesmas angústias que o sistema de justiça criminal nos traz. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com todas as reflexões que a gente teve hoje. Eu já comemorei ontem a saída do Moro, mas depois da fala de vocês vou comemorar hoje de volta. E é isso, fora Moro, fora Bolsonaro e fica Babu. É isso aí, gente. Acho que com isso nós vamos nos encaminhando aí pro encerramento da nossa transmissão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Só antes de sair, eu tenho o último aviso, né? Quero passar para vocês que tá rolando até amanhã as inscrições para o curso do professor Thiago denominado Diálogos com a Filosofia Política, uma história da punição. Onde nós fizemos uma transmissão agora na quarta-feira sobre Nicolau Maquiavel. Temos ainda na próxima semana Thomas Hobbes, depois John Locke e para finalizar Jean-Jacques Rousseau.
Para vocês se inscreverem não é difícil, é só vocês entrarem em www.filosofiapolitica.com.br ou se quiserem podem entrar lá no nosso Instagram, no nosso site, introcrim.com.br, onde nós também estamos aceitando as inscrições. Essas inscrições só vão até amanhã, então se vocês quiserem participar, aproveitem, tá rolando um cupom de 20% de desconto para quem quiser participar, Live20, tudo maiúsculo, tudo junto, entrem lá, se inscrevam que o pessoal tem gostado bastante do processo. Nós já tivemos aí para aula aberta mais de 800 pessoas que se inscreveram, então acho que é um projeto que tá muito legal. E com isso eu agradeço, encerro com essas palavras a nossa live. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram até aqui, que se mantiveram nessa transmissão até o final, isso é muito importante para nós. Quero agradecer também de forma muito especial aos meus colegas de bancada. Esse espaço é muito gostoso de discutir com vocês, debater com vocês ainda mais sobre um tema tão bom. Hoje, a vitória é nossa. A guerra a gente ainda não sabe o que vai acontecer, ainda tem muito que se esperar. Mas a vitória de hoje é nossa, então quero dedicar aí a vocês que sempre acompanharam o Introcrim e o Segurança dos Direitos a essa vitória. Um grande abraço e nos vemos na sequência.